Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite na tua casa, no primeiro dia da semana. Nós tiramos para estar cultuando ao Senhor, para estar na tua presença, para te louvar. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Reconhecemos que é uma oportunidade muito grande, que nós nem merecíamos, ó Pai, estar diante do Senhor Todo-Poderoso. No passado, a gente vê na tua palavra que era impossível nos achegarmos diante do Senhor. Apenas um homem poderia entrar no Santo dos Santos, desfrutar da tua presença. Mas graças ao Senhor Jesus, o véu foi rasgado e hoje nós podemos ter acesso ao Senhor através de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor concede àqueles que são seus filhos. Muito obrigado porque através de Jesus nós podemos desfrutar da tua presença. Nós podemos ter o Senhor, Pai, ao nosso lado a cada dia, Senhor. E nós só temos a te agradecer pela tua presença no nosso meio, te agradecer pela presença de cada irmão aqui neste lugar, de cada convidado, de cada visitante, Senhor, aqui neste lugar. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre eles. Que nessa hora o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que teu Espírito Santo ministre os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nessa hora nos desligar dos nossos problemas, das coisas que ficaram lá fora. E nós possamos nos concentrar, ó Pai, na tua palavra. Que nós possamos estar aqui concentrados no Senhor e naquilo que o Senhor tem para falar conosco através da tua sagrada Escritura, ó Pai. Nos livra de toda distração, de toda preocupação, e que nós possamos nos deleitar nesse momento na tua presença, enquanto teu Espírito Santo ministra os nossos corações. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, de uma maneira poderosa, como um instrumento em tuas mãos, para falar da tua palavra aos meus irmãos. E que nós possamos sair daqui dessa noite alimentados e edificados pela tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as Bíblias no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Nós deixamos esse versículo do capítulo 1 sem ler no domingo passado. E hoje nós vamos ver capítulo 1, versículo 17 e o capítulo 2 completo. Então, Jonas, capítulo 1, verso 17, e nós vamos ver esse versículo do capítulo 1 e o capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso.
mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Nós estamos meditando nesse livro do profeta Jonas, e nós já vimos que Jonas, ele é um profeta de Deus que recebeu um grande chamado do Senhor. O profeta Jonas recebeu um chamado de Deus para ir até uma grande cidade chamada Nínive. Essa cidade de Nínive, ela era a capital do Império Assírio. E nós já falamos que os assírios, eles eram um povo, muito forte, era um reino muito forte. Os soldados assírios eram homens poderosos, treinados em guerra, e ao mesmo tempo eles eram homens impiedosos. Eles conquistavam as terras e destruíam tudo o que encontravam pelo caminho. O povo assírio era um povo pagão, não conhecia o Deus verdadeiro, e Deus chama Jonas justamente para ir naquela cidade, para pregar contra o pecado deles, para que aquele povo se arrependesse. E aí Jonas entra num conflito existencial, entre ele e Deus. Jonas, sendo um judeu, um profeta totalmente patriota, que ama o seu povo, ama a sua terra, não entende a ordem que Deus dá a ele. Como é que Deus, um Deus bondoso, Deus que zela pelo seu povo, quer exercer misericórdia contra um povo tão mau, tão perverso? Aquele povo não merece a misericórdia de Deus. E Jonas entra nesse conflito existencial. E a palavra de Deus diz que quando essa dúvida, esse conflito entrou no coração de Jonas, Jonas sai da sua cidade, desce para Jope, que era uma cidade litorânea, e ele pega um barco e vai para uma cidade chamada Tarsis. Ao que tudo mostra, Jonas nem chega naquela cidade, porque no meio do caminho, o Senhor manda um vento muito forte. Aquele vento causa uma tempestade muito grande, o mar fica agitado de tal forma que Jonas ali dentro do barco, indo para aquela cidade de Tarsis, Jonas e todos os marinheiros e as pessoas que estavam no barco correm risco de morte ali. O navio está a ponto de naufragar, eles jogam todas as cargas do navio para fora, para o navio ficar mais leve, não adianta nada, o mar começa a ficar mais revolto ainda. E nós vimos no domingo passado a situação dos marinheiros, eles eram também idólatras, não conheciam o Deus verdadeiro, e cada um começa a orar ao seu Deus, e o Deus deles não responde. E quando o marinheiro procura por Jonas, Jonas tinha descido e foi para o porão do navio dormir. Todo mundo estava ali agoniado, lutando pela sobrevivência, e Jonas foi dormir. E o marinheiro vai lá acordar Jonas e diz: homem, começa a orar aí ao seu Deus, você não está vendo o que está acontecendo e você vem dormir. E a gente falou que provavelmente Jonas estava tentando fugir do problema, porque Jonas sabia que o que estava acontecendo era culpa dele, porque ele tinha fugido da presença de Deus. Ele estava correndo da ordem que Deus tinha dado a ele. E aí naquele momento, Jonas ele não ora, mas os marinheiros, sem saber o que fazer, eles lançam a sorte ali no navio, para descobrir quem é o culpado daquilo tudo, e a sorte cai sobre Jonas. E aí a gente falou, que era um costume daquela época lançar sortes. Provavelmente eles brincaram de palitinho ali, cada um tirou um palito, Jonas pegou o palito premiado, ou o menor, ou o palito pintado, e aí acharam onde estava o problema. E aí eles perguntam: o que é isso que você nos fez? E Jonas já tinha dito, que ele estava fugindo do Deus dele, da ordem que Deus tinha dado. E aí todos percebem que a culpa é de Jonas. Mesmo assim, Jonas fala: olha, você quer resolver o problema? É só me jogar no mar que vocês estarão salvos. E aí os marinheiros, com dó de Jonas, ainda tentam remar o barco para chegar em terra firme, mas a palavra nos mostra que o mar fica mais agitado ainda, eles não conseguem lutar contra o mar revolto, e eles acabam
ali naquele momento, aqueles homens idólatras se entregando a Deus, orando ao Deus verdadeiro, e acontece uma conversão ali naquele navio, aqueles homens se rendem ao Senhor, pedem misericórdia ao Deus verdadeiro, e eles pegam Jonas e lançam no mar. E a Bíblia diz no versículo 16, no verso 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A partir do capítulo 2, nós vamos ver a oração de Jonas ao Senhor. Então veja que aconteceu uma situação em que Jonas poderia ter orado a Deus para que tudo aquilo acabasse. E qual foi a atitude de Jonas? Ele decidiu não orar. Deus usa o marinheiro para procurar ele e dizer: clama ao teu Deus para ver se isso tudo acaba. E Jonas não orou. Jonas não quis orar. E aí Deus precisa piorar a situação para colocar Jonas de joelho diante dele. E é justamente isso que acontece. Então Jonas, ele acaba caindo no mar. E pelo que a Bíblia está falando, não foi algo imediato. Jonas caiu no mar, veio um peixe e engoliu ele, não. O que dá a entender é que Jonas caiu no mar, ele começou a afundar, e quando ele já estava quase morrendo, sem ar, se afogando, apareceu o peixe e engoliu ele. E ele já estava ali, perto das profundezas do oceano. E a gente vê isso nessa oração de Jonas do capítulo 2. Mas a palavra de Deus nos diz no verso 17, que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que peixe era? Nós não sabemos. Mas existem alguns peixes, como a baleia, chamada baleia cachalote, que é uma baleia que ela tem dimensões impressionantes, e ela é capaz sim de engolir um homem, e outros tipos de baleia também. Não sabemos que peixe foi, a Bíblia não relata que peixe foi, mas é possível, existem peixes que têm a capacidade de engolir um homem. Mas a gente vê aqui o poder de Deus e o milagre de Deus na vida de Jonas. Porque mesmo se um homem fosse engolido por uma baleia, a chance dele sobreviver era mínima. Porque dentro da baleia ali, provavelmente ele morreria afogado também. Porque a baleia vive nas profundezas do mar. Então não haveria salvação para alguém que fosse engolido por uma baleia. Mas Jonas, ele miraculosamente, ele é engolido por aquele peixe grande, não podemos dizer que é uma baleia, mas foi um peixe grande que o engoliu, e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Então, enquanto Jonas esteve ali no ventre daquele peixe, muita coisa aconteceu na mente e no coração dele. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, As coisas acontecem na nossa vida e a gente está ali naquela agonia de tentar resolver, e a gente não chama por Deus para resolver a situação, a gente não descansa, e a gente corre de um lado, corre do outro, e tenta resolver aqui, e fala com um, e fala com o outro, e começa a ficar desnorteado com aquela situação, e Deus está lá de cima olhando. É tão fácil resolver, me chama para o problema que eu estou contigo para resolver. E às vezes a gente se esquece, não colocamos o nosso joelho no chão, não clamamos ao Senhor e deixamos que a situação venha e engula a gente, E Deus fez justamente aquilo, para colocar Jonas de joelhos diante de Deus, para que Jonas pudesse parar e orar e clamar ao Senhor. O reverendo Augusto Nicodemos, ele algumas vezes ele fala isso, que Deus muitas vezes coloca a pessoa numa cama, em cima de uma cama, para que ela possa, em cima da cama, olhar para o céu. Porque enquanto ela estava de pé, ela só fazia olhar para frente. Ela não olhava para Deus e não orava, não clamava, não buscava o Senhor. Ela só olhava para frente. Aí Deus permite que a pessoa fique em cima de uma cama, para que ela se lembre dos céus, se lembre que existe o Deus e passe a clamar ao Senhor.
E Jonas vive essa situação, dele parar, refletir nas atitudes dele e se lembrar de Deus. Porque nós vimos no capítulo 1 que a atitude dele em ir para Tarsis foi o quê? Fugir da presença de Deus. É isso que a Bíblia fala. Jonas foi para Tarsis fugindo da presença de Deus. E aí Deus faz tudo isso acontecer, né? A gente vê que não conseguimos fugir da presença de Deus. Jonas até tentou usar o livre-arbítrio dele, né? O livre-arbítrio comum, de escolher para onde ele ia. Então ele escolheu ir para Tarsis, mas Deus é soberano sobre tudo e todos. Aí a gente vê a soberania de Deus. Se fala muito em livre-arbítrio e se esquece, e às vezes nós pensamos num Deus que é refém das nossas escolhas. Um Deus que é refém das nossas atitudes. E Deus é soberano, Ele é poderoso. Ele não é refém de nossas atitudes. Mas Ele faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Deus deu uma ordem, Jonas decidiu ir para Tarsis, mas ele não chegou na cidade. Deus executou a sua vontade e precisou trazer Jonas de volta. Então, no final de tudo, o que é que prevaleceu? A vontade de Deus. Jonas até tentou, mas ele quebrou a cara. Então, é um aprendizado para a gente. Se Deus dá uma ordem, se Deus nos dá um norte, se Deus nos dá um direcionamento de como viver, para onde irmos, obedeça. Você pode estar com crises existenciais, com dúvidas na sua mente, como Jonas talvez ficou. Que Deus é esse que vai salvar um povo miserável daquele lá, os ninivitas? Aquele povo não merece o perdão, não merece a misericórdia de Deus. Eu vou fugir da presença desse Deus. Esse Deus deve estar pensando alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Não é possível que Deus queira isso. E Jonas tenta fugir da presença de Deus, mas Deus, aonde quer que Jonas fosse, Deus estaria presente. E aí Deus vai e faz a sua vontade, e a vontade de Deus prevalece. E Jonas, acontece tudo isso para Deus trazer Jonas de volta. Então, a gente vê que em toda essa situação, Deus estava trabalhando na mente e no coração do seu profeta. Então o capítulo 2 vem para nos mostrar justamente o arrependimento de Jonas. Jonas, ele foge de Deus, foge da presença de Deus, não obedece à ordem de Deus, não demonstra misericórdia com aqueles marinheiros ali. Então ele não ora pelos marinheiros, ele não ajudou em nada dentro do navio, muito pelo contrário, ele desceu para o porão para dormir, eles que se virem. Se eu morrer, tá bom, vai acabar com essa agonia, eu não vou precisar ir para Nínive mais. Jonas estava pensando em tudo isso, mas Deus estava trabalhando naquilo tudo. Então o capítulo 12 vem para nos mostrar justamente isso, o arrependimento de Jonas, e vai nos mostrar também como Deus responde à oração do seu povo. Deus responde às orações do seu povo. Às vezes nós oramos, permanecemos em oração, e às vezes a gente passa tempos e tempos orando, e às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Meus queridos, nunca duvidem que cada oração que é colocada diante do altar de Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. E esse texto também de Jonas vai mostrar que quando a pessoa está quebrantada, com o coração contrito diante de Deus, o Senhor derrama a sua misericórdia sobre essas pessoas. Nós já vimos no capítulo 1, aqueles marinheiros, pecadores, idólatras, quando eles se rendem aos pés do Senhor, quando eles reconhecem o senhorio de Deus Todo-Poderoso, o Senhor salva a vida deles, o Senhor ouve a oração deles e o problema logo é resolvido. E Deus salvou aqueles homens. E agora nós vamos ver Jonas também orando, clamando ao Senhor, e o Senhor derramando a sua misericórdia sobre o seu servo. Todo aquele que busca o Senhor em oração encontrará a resposta daquilo que foi colocado diante de Deus. Nunca duvidem disso, que o Senhor está ouvindo a nossa oração. E essa oração de Jonas, ela está escrita num formato de poesia. Talvez no português fica um pouco difícil da gente ver, né? Então, no português, quando a gente vê uma poesia, geralmente, o que é que a gente vê nas poesias?
as rimas, né, nos finais das frases ali da rima. Né, a frase de baixo rimando com a de cima e tal. Mas se lembrem que essa oração, esse texto, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Então, às vezes, na tradução para o português, não fica parecendo muito uma poesia. E esse era um recurso que os judeus usavam. Por quê? Por causa dos salmos. Os salmos são poesias, são louvores. E todo judeu, ele tinha esse hábito de conhecer os salmos, porque eles iam para o templo. E ali no templo, eles recitavam os salmos. Eles ouviam os levitas entoando os salmos ali no templo ao Senhor. Então, eles já cresciam com isso. De quando eles queriam adorar ao Senhor, quando eles oravam a Deus, muitas vezes as suas orações era nesse formato poético, era nesse formato como se fosse um salmo que a gente conhece. E essa oração de Jonas no hebraico está justamente nesse formato, num formato poético. Então, existem alguns salmos que são chamados de salmos de livramento. Então você vê a estrutura do salmo. Primeiro começa o salmista fazendo um pedido de socorro a Deus. Alguma coisa está acontecendo com ele e ele pede a Deus o socorro pela situação. Depois o salmista descreve o que está acontecendo com ele. Depois no salmo, o salmista vai mostrar como Deus o livrou daquela situação. E ele termina com uma oração de agradecimento e louvor a Deus, porque Deus ouviu essa oração. Vamos lá para o Salmo 116, só para vocês verem um exemplo desse Salmo de livramento. Esse é apenas um dos muitos exemplos que nós temos desse Salmo de livramento. Esse Salmo 116, ele é um hino de ação de graça, pelo cuidado de Deus. Então diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Então, ele começa aqui pedindo um socorro a Deus, né? Ele suplicou ao Senhor, ele ergueu a sua voz a Deus num pedido de socorro. E aí ele vai começar agora a descrever o que estava acontecendo com ele. Versículo 3: laços de morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Aí ele começa a dizer agora o que Deus começou a fazer com ele quando ele clamou ao Senhor. Então, ele vai dizer, né, que ele provou da justiça de Deus. Ele fala, compassivo e justo é o Senhor, Deus misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Esse é um exemplo do Salmo de livramento. E a gente vai ver que o finalzinho dele é muito parecido com a oração de Jonas, no capítulo 2. Quando a gente chegar no finalzinho, a gente vai ver algumas semelhanças com esse Salmo 116.
Então Jonas começa a orar ao Senhor, e do ventre do peixe, então Jonas, ele começou a orar mesmo a Deus, quando ele entrou ali no ventre do peixe. Então ele estava ali afundando, a gente vai ver a aflição de Jonas, como ele ficou naquela situação, e quando o peixe o engole, é um livramento de Deus para ele da morte, e ali no ventre do peixe ele começa a orar ao Senhor, expondo para Deus tudo aquilo que ele estava vivendo, enquanto ele estava descendo ali para o fundo do mar e se afogando. Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, Jonas se lembrou do Senhor, o seu Deus, e disse: na angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. O versículo 2 é um resumo de toda a oração de Jonas. E aqui a gente vê muito forte essa questão poética do hebraico, porque Jonas usa aqui um paralelismo que é usado na poesia hebraica, onde ele expõe a mesma ideia com palavras diferentes, né? Ele expõe a ideia e depois ele repete essa mesma ideia usando outras palavras, mas ele quer dizer a mesma coisa. Então a gente vê aí no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Na segunda parte do versículo 2 ele diz, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas falou a mesma coisa que ele tinha falado inicialmente, só que com outras palavras. Então, na minha angústia, corresponde a do ventre do abismo embaixo, né? Na minha angústia, quando estava no ventre do abismo ali, angustiado. Aí no primeiro ele diz, clamei ao Senhor, e depois ele diz, gritei. Né? É a mesma coisa que ele está dizendo, mas usando outras palavras. Aí na primeira parte do versículo ele diz, e ele me respondeu. E na segunda parte ele diz, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas ele usa isso, e o paralelismo na poesia hebraica é usado para dar ênfase a alguma coisa importante. Então Jonas aqui está enfatizando a oração que ele fez, porque foi num momento de muita dificuldade e muita aflição para ele. Então, quando ele diz, na minha angústia, realmente ele estava angustiado ali naquela situação. Quando ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele, mandando um peixe para o engolir, né? Então, Jonas, ele viu até aquela ação do peixe engolir ele como uma ação de Deus para livrá-lo ali da morte naquele momento. E aí, a partir do verso 3, ele começa a descrever como ele se sentia enquanto ele estava ali mergulhando no mar. Pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Veja as palavras que Jonas usa nesse versículo. Quem foi que jogou Jonas no mar? Os marinheiros, não foi isso? Os marinheiros pegaram Jonas, o que é que diz lá no capítulo 1, versículo 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. Mas veja o que Jonas diz aqui no verso 3 do capítulo 2. Pois me lançaste nas profundezas. Com quem é que Jonas está falando aqui? Com Deus. Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era um propósito de Deus. Era um plano de Deus. Jonas sabia que por trás de tudo aquilo que acontece na vida do cristão, Deus está agindo. É Deus que está, é como se fosse um xadrez, que Deus está ali movendo as peças. Deus está no controle da história. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, Deus está por trás, controlando todas as coisas. E às vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso. E Jonas ali, naquele momento de dificuldade, de angústia, ele pôde reconhecer isso, que Deus estava por trás daquela situação. E ele reconhece, Senhor, foi o Senhor que me lançou no mar, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Ele reconhece a soberania de Deus, Deus agindo por trás das situações, Deus no controle da natureza,
Ó, as tuas ondas, as tuas vagas, o vento, Deus ali controlando o vento, Deus controlando o mar, Deus controlando até o peixe que vai engolir Jonas. Ele reconhece que tudo aquilo Deus está controlando. E nós também precisamos ter essa convicção nas nossas vidas, de que Deus controla a nossa história. Tudo que acontece nas nossas vidas, Deus tem um propósito, Deus está trabalhando, Deus está agindo nos nossos corações, nas nossas mentes, e tudo isso para nos conformar à imagem de Cristo. Nós estudamos sobre isso hoje de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Romanos capítulo 8, os versos 28 a 30. Tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas é com o propósito de nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí Jonas, no versículo 4, continua: então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver teu santo templo? Jonas estava tão angustiado ali porque ele estava vendo a morte na frente dele. Quando Jonas fala aqui no verso 2, do ventre do abismo gritei, esse abismo aqui no hebraico é a palavra Sheol, e Sheol significa o mundo dos mortos. Jonas estava vendo a morte de frente, ele não via a solução para ele. Ele só via que ele estava afundando no mar e que ele iria morrer afogado. E ele naquela situação, ele se vê excluído da presença de Deus. Oh, queridos, nunca queira chegar no último momento da sua vida, você vendo a morte chegando até você, e você se vê assim como Jonas, excluído da presença de Deus. É a pior coisa, a pior experiência que um ser humano pode passar, é na hora da morte, não ver Deus ali junto dele, não ter certeza da sua salvação, não saber para onde vai. E Jonas, por causa do seu pecado ali, estava se vendo excluído da presença de Deus. Era como se ele estivesse morrendo ali, estivesse sozinho. Qual é o nosso maior prazer? Qual é o maior prazer do cristão? É desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas. Não existe nada mais maravilhoso da gente acordar de manhã e saber Deus está do nosso lado. E a gente enfrentar as dificuldades e saber o Senhor está comigo, eu não estou sozinho. De ver, espiritualmente falando, as ondas grandes tentando nos matar, nos submergir, e nós dizermos, o Senhor está comigo e Ele vai me fazer andar por sobre as águas. O vento pode estar forte, o mar pode estar revolto, mas eu não estou só. O meu Senhor está comigo e Ele me livrará dessa situação. E Jonas se encontra nessa situação sem Deus. E ele só via a morte e ele se sentia excluído da presença do Senhor. É um momento para a gente refletir nas nossas vidas. Nós não temos o controle da nossa vida, não sabemos o dia que a gente vai morrer. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que quando esse dia chegar, nós tenhamos a convicção da nossa salvação e para onde vamos. Que mesmo no momento da morte vindo sobre nós, a gente tenha a segurança, eu estou com o Senhor Jesus. E eu pude presenciar isso na minha família, quando a mãe do meu pai estava para morrer em Recife. Internada no hospital, entrou com problema de trombose, pegou Covid no hospital, a Covid piora a situação de quem tem trombose e ela veio a morrer. E ela sabia que ela não ia sair do hospital. E numa chamada de vídeo com minha tia, ela falou, minha filha, eu não vou voltar para casa, mas não se preocupe, Jesus está aqui comigo, eu estou tranquila. Eu vou me encontrar com o meu Senhor. E minha tia começou a chorar do outro lado. Mãe, não fale isso, não fale isso. Minha filha, fique tranquila, eu estou nas mãos do meu Salvador. Que maravilhoso é para os cristãos, para aqueles que são filhos de Deus, ter essa certeza. Mesmo na hora que é mais triste para muitas pessoas, para o cristão, até essa hora difícil, é um momento de alegria, porque nós sabemos que o máximo que a morte pode fazer sobre nós, é nos fazer nos encontrar com o nosso Salvador, é nos levar para perto de Deus, porque a morte não tem poder sobre nós, porque o nosso Jesus, ele venceu a morte. Mas Jonas se encontrava naquela situação ali afundando,
e excluído da presença de Deus. E o que é que ele lembra? Do templo de Jerusalém. Será que voltarei a ver o teu templo? Será que eu vou me livrar dessa situação? O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou poder voltar a ter comunhão com os irmãos? Será que eu vou ter esse prazer ainda de colocar os meus pés no teu santo templo, ó Deus? Olha com o que é que Jonas estava se preocupando. E se a morte estivesse chegando para a gente nesse momento? Será que essa seria a nossa preocupação? Senhor, não me leve agora não, ainda queria muito adorar o Senhor na tua casa, estar em comunhão com os meus irmãos, te adorando, ó Pai. Me usa mais um pouquinho aqui nessa terra, Senhor, me livra dessa situação. Muitos de nós talvez estivéssemos pensando em qualquer outra coisa, mas Jonas estava se lembrando dos momentos de comunhão que ele tinha com o Senhor enquanto estava no templo. E ele continua descrevendo a sua aflição. As águas me cercaram até a alma. Veja que as águas ali, a gente só pode sentir as águas com o nosso corpo, né? Mas a aflição dele era tão grande que ele sentia a alma dele se afogando também. Tamanha a aflição de Jonas. O abismo me rodeou, ele fala. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Ele estava vendo ele chegando ali no fundo do mar, no mais profundo. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Eles tinham esse pensamento naquele tempo, né? Que o mundo dos mortos era assim, você entrava na terra dos mortos, você passava por grandes portões, e se você atravessasse o portão e o portão se fechasse e o ferrolho batesse, não tinha mais chance para você não, você não ia voltar nunca mais. Está trancada a porta ali, o portão, você não tinha como voltar. E Jonas fala, tamanha a aflição dele, que ele estava vendo ali, ele entrando na terra dos mortos, passando pelos portões, os ferrolhos se fechando, e ele não via mais a chance de ver o poder de Deus agindo, ele não via mais chance de salvação para ele. Ele se via ali realmente tomado pela morte. Aí ele fala, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Quando não havia mais esperança para mim, o Senhor estendeu a sua mão e me livrou da morte. Olha que experiência maravilhosa que Deus faz Jonas passar. E essa morte de Jonas, ela é um pouco de um prenúncio ali do que Jesus viveu, né? Da morte de Jesus. Jesus, ele morreu e ele passou 3 dias também ali morto. Jonas, ele viveu uma experiência de quase morte. Jesus morreu. Jonas esteve ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jesus passou, né, como a palavra diz, no ventre da terra ali, 3 dias morto também. E Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. E Jonas fala dessa experiência que ele teve também, né, de ver a mão de Deus o trazendo à vida. E por isso que lá nos evangelhos também o Senhor Jesus, ele usa esse mesmo exemplo de Jonas para falar dele. É Mateus capítulo 12, versículo 38. Jesus diz assim, então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aquela experiência de Jonas ali era um tipo da morte que Jesus viveria ali no futuro. E assim como Jesus também experimentou o poder de Deus para ressuscitar ele dos mortos, Jonas, apesar de não ter morrido, mas está vivendo a experiência de quase morte, ele pôde ver a mão de Deus estendida e o livrando no momento onde ele não via mais salvação para a vida dele. E ele fala,
Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Oh, queridos, nunca é tarde para a gente clamar ao Senhor. Veja o que Jonas diz. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando eu já estava morrendo, Senhor, eu estava vivendo toda aquela angústia ali sozinho, não estava vendo a tua mão agindo na minha vida, eu estava ali me sentindo excluído da tua presença, mas quando já desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, eu clamei ao Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O Senhor ouve as nossas orações. Mesmo que você esteja no fundo do poço, clame ao Senhor, que o Senhor vai te tirar dessa situação. E quando Jonas vive aquela situação, quando ele ora, quando o clamor dele sobe a Deus, Deus envia o peixe grande e engole Jonas e livra ele ali da morte. E o verso 8, Jonas já tem outras palavras para dizer ao Senhor. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Isso é um pouco da experiência que os marinheiros passaram ali naquele barco. A tempestade estava forte, o vento estava forte, cada um clamou ao seu Deus, e eles viram resposta dos seus deuses? De maneira nenhuma. Eles não encontraram misericórdia, porque o único Deus que é misericordioso é o Deus verdadeiro, é o Deus que nós servimos. E quando nós clamamos a esse Deus poderoso e verdadeiro, na hora da nossa angústia, quando nós nos colocamos diante da sua presença, com o nosso coração arrependido, contrito e quebrantado, Ele ouve a nossa oração. Não importa se você está a ponto de morrer, não importa como esteja a situação da sua vida, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Derrame o seu coração diante da presença de Deus e Ele estará sempre pronto para te salvar e ouvir a tua oração. E foi isso que Jonas fez. No último suspiro da vida dele, quando ele já estava desfalecendo, ele clama ao Senhor e o Senhor envia o seu socorro para o seu servo. E ele continua, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Até votos para Deus, Jonas fez ali naquele momento. Você lembra dos marinheiros que quando viveram aquela experiência toda, depois de se renderem ao Senhor, de orar, quando eles jogaram Jonas no mar, que o mar se acalmou, a tempestade passou, o que foi que eles fizeram? Ofereceram sacrifícios ao Senhor e louvaram a Deus por aquela situação. Então veja que até os ímpios tinham esse pensamento, e ali quando eles foram salvos, eles renderam graças ao Senhor, eles ofereceram sacrifícios a Deus, e Jonas ali naquele momento não queria nem orar a Deus, não queria saber de Deus. Mas agora Deus já estava trabalhando na mente e no coração do seu servo, e agora o pensamento de Jonas já é outro totalmente diferente. Agora Jonas está arrependido, Jonas está com o coração agradecido, e Jonas já está agora fazendo votos de oferecer sacrifício ao Senhor. E ele diz, o que prometi, cumprirei. Foi o que o salmista disse lá no final do Salmo 116, né? A ti oferecerei sacrifícios na frente de todo o povo. E Jonas faz a mesma coisa, né? Quando ele viu a mão poderosa de Deus agindo sobre ele, no último momento ali, quando ele não via mais solução, Deus agiu em seu favor e ele foi socorrido. E ele diz, a ti oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. E olha o que ele fala, ao Senhor pertence a salvação. A mente daquele profeta já estava mudando. Qual era a luta de Jonas com Deus? Os ninivitas não merecem ser salvos. Eles são pecadores, eles são um povo duro, eles são um povo que destrói tudo, eles não merecem ser salvos. E Deus estava mandando o profeta lá para salvar aquele povo.
E agora Jonas se viu na mesma situação dos ninivitas, morrendo, precisando da graça e da misericórdia de Deus ali para ser salvo. E Jonas fez alguma coisa aqui para que ele merecesse ser salvo? De jeito nenhum. Ele só se via morrendo ali, aflito, até a alma dele se sentindo cercada sobre as águas. Mas Deus, pela sua graça, mandou um peixe para salvar Jonas. Ele não merecia ser salvo. Mas Deus mostrou a sua misericórdia a Jonas. Deus ali mostrou a Jonas que ele salva quem ele quer. Deus não salva ninguém por merecimento. A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é por obras, para que a gente não se glorie. Então Jonas não podia chegar diante de Deus ali naquela hora: Senhor, me salve, porque eu sou teu profeta. Muito pelo contrário, ele estava se vendo excluído da presença de Deus, sem merecimento nenhum, mas mesmo assim, Deus demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, porque Ele quis, Ele salvou o seu profeta, mesmo sem ele merecer. É assim que Deus fez comigo, é assim que Deus fez com muitos aqui nessa noite. Deus nos salvou unicamente pela sua graça, porque nós não éramos merecedores. E aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não têm o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu digo a vocês: aproveitem enquanto é tempo. Aproveitem enquanto a graça de Deus ainda está estendida para salvar o pecador. Aquele que se achega diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita. Muito pelo contrário, Ele salva, Ele liberta, Ele muda a história. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar vivendo a vida da maneira que tiver, Deus é poderoso para te salvar. Basta você entregar a sua vida a Ele. Basta aí mesmo, do seu lugar onde você está, você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, assim como Jonas clamou ao Senhor no momento de aflição, eu me entrego ao Senhor nessa hora. Toma a minha vida, Senhor, me salva, ó Pai. Eu quero ter certeza da minha salvação. Eu quero, Senhor, quando a morte me cercar, eu quero ter a alegria de sentir a Tua presença comigo, de saber que eu estarei contigo eternamente. Eu não estou te prometendo uma vida com seus problemas resolvidos, não estou dizendo aqui que Deus vai te dar aquilo que você quer, mas eu estou te dizendo que você alcançará em Jesus Cristo a salvação que você precisa. E é pela graça, é pela misericórdia. O coração de Jonas estava começando a mudar. E Jonas agora precisava exercer aquela misericórdia. Ele mesmo foi fruto da misericórdia de Deus. E agora ele precisa exercer essa mesma misericórdia com os ninivitas. Mas muitas vezes nós nos encontramos como Jonas. Nós desfrutamos da misericórdia de Deus. Nós vemos Deus agindo nas nossas vidas, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão. Nós não queremos exercer misericórdia sobre aqueles que nos ferem, que nos caluniaram. É muito fácil amar quem está do seu lado, batendo no seu ombro, que te abraça todos os dias, mas o Senhor nos ensina a nós amarmos aqueles que nos perseguem, orar por eles, amar os nossos inimigos. Porque assim como nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, nós fomos frutos da misericórdia de Deus, nós também precisamos exercitar essa mesma misericórdia sobre a vida das pessoas. Nós precisamos aprender a olhar uns para os outros com um olhar de misericórdia. Porque a mesma misericórdia que eles precisam é a mesma que nós precisamos. Todos os dias nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor agindo nas nossas vidas. Senão, o que seria de nós? As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Se não fosse isso, meus queridos, misericórdia de nós, não haveria salvação. Não haveria nada, nem ninguém
que pudesse nos levar a Deus. Mas Deus nos mostrou o caminho perfeito de ir até Ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Só através de Jesus nós nos achegamos a Deus. E aí o versículo 10, para terminar, nos diz: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O que foi que o peixe fez? Vomitou. Essa expressão aqui, vomitou, é uma expressão de repugnação. É uma hora aqui que a gente precisa sentir pena do peixe. O peixe estava sentindo uma indigestão ali, com um profeta indigesto dentro do seu ventre 3 dias. Pense como aquele peixe não sofreu. E provavelmente, aquela ação do peixe vomitar Jonas na terra, foi Deus mostrando como Deus estava se sentindo com o profeta, quando o profeta decidiu desobedecer a Deus. A gente vê essa mesma expressão lá no Apocalipse, quando Deus fala, para aquela igreja lá de Laodiceia e tal, porque não és frio nem quente, mas é morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Deus estava sentindo náuseas da atitude de Jonas. Deus estava ali Deus estava com sentimento de repugnância da desobediência daquele homem. E Deus mostrou isso a Jonas, fazendo o peixe vomitar ele. Ele estava fazendo mal ao peixe. E aí o peixe vomita Jonas. Nunca queira, meus irmãos, estar diante de Deus na situação como Jonas se encontrou, deixando Deus repugnado com você, fazendo com que Deus estivesse sentindo esse sentimento de repugnância a ponto de nos vomitar. Misericórdia das nossas vidas. Importa antes obedecer ao nosso Deus e cumprir a sua vontade. E só para a gente tirar da nossa mente a ideia que muitas vezes é dita, Olha o que o versículo 10 diz: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Porque às vezes a gente acha que Jonas estava indo para Tarsis, o peixe engoliu Jonas e já vomitou Jonas em Nínive. Não foi isso não, viu? A gente vai ver isso no domingo que vem. O peixe não vomitou Jonas em Nínive, até porque Nínive nem mar tinha. Jonas pegou um barco para ir para Nínive. Jonas não precisava de barco. A viagem era pela terra, eram 800 quilômetros de distância, pela terra. Mas Jonas quis correr uma viagem de 1000 quilômetros pelo mar, para ir para o fim do mundo, para ficar distante da presença de Deus. Então aqui provavelmente o peixe vomita Jonas em Jope de volta, que foi onde ele tinha descido para pegar o barco para ir para Tarsis. O peixe vomita Jonas ali de volta a Jope, e a gente vai ver no domingo que vem, que no capítulo 3, Deus, ele convoca Jonas novamente a ir para Nínive, e aí ele precisa fazer essa viagem até aquela terra. Então Jonas não foi vomitado em Nínive, viu? Nínive não tinha mar para o peixe ir lá, e seria muito milagre, O peixe sair do mar, andar 800 quilômetros na terra, chegar em Nínive e vomitar Jonas lá, Mas Jonas foi vomitado numa cidade costeira, onde o peixe podia vomitá-lo, e ele precisou fazer a viagem depois até Nínive. Com esse texto aqui que nós lemos hoje, algumas aplicações que nós podemos memorizar na nossa mente, dos nossos corações, tomar para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é que a salvação pertence ao Senhor. Deus não salva ninguém segundo o nosso senso de justiça. Então nós não somos ninguém para olhar para um pecador e dizer, aquele ali não merece ser salvo, ele peca demais, Deus nunca vai salvar aquela pessoa. A salvação pertence ao Senhor. Nunca queira enfrentar a situação que Jonas enfrentou para reconhecer isso. Então sempre reconheça, a salvação vem do Senhor. Por mais pecadora que a pessoa seja, ore por ela. Olhe para ela com um olhar de misericórdia, e Deus é todo poderoso para transformar e salvar aquela vida.
Uma outra aplicação que nós podemos tomar para as nossas vidas e que nós aprendemos através desse texto é que Deus sempre ouvirá aqueles que o buscam. Os ouvidos do Senhor estão atentos àquele que clamar. E principalmente aqueles que clamam através de Cristo Jesus. Aqueles que têm Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, vocês têm acesso direto ao Pai. Vocês já estão no caminho que te leva a Deus. E quando nós buscamos a Deus através de Jesus, nós estamos ali aos pés do Senhor e Ele está ouvindo a nossa oração. Busque ao Senhor na tua oração e Ele te ouvirá. Pode demorar para nós, mas o tempo do Senhor é sempre o correto para a gente. O tempo de Deus. Deus nunca age com atraso, Deus nunca age adiantado, Deus sempre age na hora certa. A gente que é agoniado demais, ansioso demais, quer as coisas tudo rápido, e com Deus não é assim. Deus tem um propósito muito maior em tudo aquilo que Ele faz. E Ele sempre ouve a oração daqueles que o buscam. Uma outra aplicação que nós podemos tirar é que o Senhor, Ele nos salva mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então nós precisamos louvar a Deus todos os dias, porque se hoje nós somos salvos, foi por causa do que Cristo fez naquela cruz. E por isso nós precisamos reconhecer a obra de Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só assim, quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, somente assim nós somos salvos. E uma última aplicação para as nossas vidas é que Deus nos salva, Deus nos ouve, Deus é misericordioso, mas tudo isso em Cristo Jesus. Você só pode desfrutar da salvação, você só pode desfrutar do favor, da misericórdia de Deus na sua vida, através de Cristo Jesus. Isso é um privilégio muito grande, que às vezes nós não usamos. Muitas vezes as pessoas que não têm o Senhor Jesus, clamam a Deus, oram, buscam, não sabem nem o que estão fazendo, e muitas vezes não ouvem resposta de suas orações, porque não sabem pedir, porque não estão orando em Cristo, mas eles estão orando e clamando, e a gente que tem o Senhor Jesus, ficamos muitas vezes com a nossa boca fechada, não oramos, não clamamos, não buscamos ao Senhor. Ore, busque. Aqueles que estão em Cristo Jesus encontram salvação, o favor de Deus e a sua misericórdia. Não queira que o Senhor tenha que te colocar em cima de uma cama para que você possa olhar para os céus e clamar ao Senhor. Mas se lembre do Deus poderoso que você serve todos os dias e que Ele é poderoso para te salvar e os ouvidos deles estão atentos para ouvir a tua oração. Amém, Senhor. Vamos orar. Te louvamos, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por princípios e aprendizados tão ricos, ó Pai, através dessa linda história, Senhor. Oh Deus, nós vemos aqui tanta aflição que Jonas viveu. Tudo isso por desobedecer ao Senhor, por não querer ouvir a Tua voz, por achar que o senso de justiça dele era melhor, que ele tinha a melhor forma de agir. Senhor, que essa história sirva de aprendizado para nós. E não nos permita jamais, Senhor, fazermos como Jonas fez, para vivermos essa situação tão tenebrosa, ó Pai, a ponto dele sentir a sua própria alma cercada pelas águas, a morte o cercando, e ele não vê a Tua presença perto dele. Muito pelo contrário, ele se via excluído da Tua presença por causa daquilo que ele havia feito, Senhor. Ele decidiu fugir da Tua presença. Que ao invés de fugirmos da Tua presença, nós possamos correr mais para perto de Ti a cada dia, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, Senhor, às lutas, mesmo em meio, Senhor, a muitas águas que nos cercam,
nós possamos te buscar, Senhor, e correr para a tua presença, Pai. Porque não há melhor lugar para estar do que diante do Senhor, Deus. Nos ensina isso, Senhor. Ensina-nos, Pai, a cada dia que não há melhor lugar para estar do que diante de Ti, ó Pai. Que em meio a todas as situações, que em meio a todas as circunstâncias, que em meio às lutas que vivemos, que às vezes são grandes, ó Deus, que nos falta força, nós possamos correr para a Tua presença e clamar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem a força que precisamos, ó Pai, para superar as dificuldades. O Senhor tem a força, Senhor, que precisamos para nos colocar de pé. O Senhor tem a fé que nós necessitamos para prosseguir, Senhor. Nos ensina isso a cada dia, ó Pai. Que nós não venhamos nunca correr do Senhor, Deus, mas que nós possamos encontrar um abrigo seguro na Tua presença. Que nós possamos sempre nos colocar debaixo das Tuas asas, Senhor, para que o Senhor cuide de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, um Deus que tem palavras de vida eterna, Senhor, um Deus que age em nosso favor quando nós clamamos, não importa a situação, o Senhor, quando nós clamamos, o Senhor age em nosso favor, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que nós não merecemos. Mas o Senhor, em Sua soberana e infinita graça, decidiu mostrar a Tua misericórdia a nós, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer. Não temos como pagar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Por isso nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. É aquilo de mais precioso que nós temos. E a vida nem é nossa, porque foi o Senhor que nos deu. Mas nós nos entregamos diante do Teu altar, Pai. Nos colocamos diante do Senhor dessa hora. Para que o Senhor faça em nós o Teu querer, ó Deus. E que quando o Senhor começar a agir nas nossas vidas, que não venha dúvida no nosso coração, que não venham questionamentos, mas que a gente aprenda a confiar que o Senhor está fazendo o melhor nas nossas vidas. E que nós possamos aprender a descansar no Senhor, meu Deus. Faz assim, ó Pai, com cada um dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus. Com cada um que está em suas casas, ó Pai, orando juntamente conosco. Tu és onipresente, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar, Deus, aqueles que não servem ao Senhor ainda. Que o Teu Espírito Santo faça uma obra poderosa, ó Deus. E que eles reconheçam quanto eles precisam de Ti. Que eles reconheçam que só Tu é o caminho que nos leva a Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua morte naquela cruz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo nós sendo ainda pecadores, o Senhor demonstrou a Tua misericórdia, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Que possamos estar aos Teus pés a cada dia, rendidos, Senhor, diante da Tua presença. E ali nós possamos encontrar alegria, consolo e tudo aquilo que precisamos, ó Pai, para o nosso coração, o refrigério que precisamos. Que nós possamos encontrar em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.